Olá a todos, tudo bem? Me chamo Bruno Verga, sou musicoterapeuta e educador musical e hoje nós vamos dar início aí de uma série de estudos sobre musicoterapia neurológica, tá? Eu irei então dividir os nossos encontros por cada parte específica dentro da musicoterapia neurológica. Primeiro eu irei falar sobre a história, né, da musicoterapia neurológica e os mentores, em que áreas elas trabalham, e depois eu irei falar cada área específica com as suas técnicas de abordagem, ok? E para começar então a nossa aula de hoje, nós iremos ler aqui o primeiro capítulo da musicoterapia neurológica do livro do Michael Taut, por título Musicoterapia Neurológica de Ciência Social para Neurociência. Michael Taut diz que a terapia musical moderna, que começou em meados do século XX, tem sido tradicionalmente enraizada principalmente em conceitos de ciências sociais. O valor terapêutico da música foi considerado derivado dos vários papéis emocionais e sociais que desempenha na vida de uma pessoa e a cultura de uma sociedade. A música recebeu a função antiga de expressão emocional, de criar e facilitar a associação grupal, a integração e a organização social, simbolicamente representando opiniões e ideias e apoiando propósitos educacionais. No entanto, o papel da música na terapia sofreu algumas mudanças dramáticas desde o início da década de 90. Impulsionado por novos achados de pesquisa em música e função cerebral, particularmente o advento das modernas técnicas de pesquisa em neurocognição, tais como a neuroimagem e gravações de ondas cerebrais, nos permitiram estudar os seres humanos mais elevados às suas funções cerebrais cognitivas em tempo real em pessoas vivas. Uma imagem altamente complexa dos processos cerebrais envolvidos na criação e percepção da música surgiu. Pesquisa cerebral envolvendo música mostrou que a música tem uma influência distinta no cérebro através da estimulação de processos cognitivos, físicos e sensoriais, fisiologicamente complexos. Além disso, pesquisadores biomédicos descobriram não só que a música é uma linguagem auditiva altamente estruturada envolvendo percepção complexa, cognição e controle motor no cérebro, mas também a linguagem sensorial pode ser efetivamente usada para treinar e reeducar os cérebros feridos. A consequência dessa pesquisa é fascinante para a musicoterapia. Tem sido um novo corpo de pesquisa na neurociência, que mostra o uso da música, promove resultados terapêuticos consideravelmente mais fortes e mais específicos do que os produzidos no conceito geral de bem-estar. A pesquisa fornece evidência de que a música funciona melhor em muitas diferentes áreas de aplicações terapêuticas do que antes imaginadas ou experimentadas. No entanto, no final da década de 90, pesquisadores e clínicos em musicoterapia, neurologia e neurociência começaram a classificar essas evidências em um sistema técnico-terapêutico que são agora conhecidos como musicoterapia neurológica. Este sistema resultou no desenvolvimento sem precedente de técnicas clínicas padronizadas apoiadas por evidências científicas. Atualmente, o núcleo clínico da NMT consiste em 20 técnicas. Para entender melhor a musicoterapia neurológica, iremos então explorar alguns artigos que aqui selecionei. E alguns desses artigos aqui estão escritos no idioma espanhol, inglês e português de Portugal, tá? Então, eu selecionei algumas partes interessantes, recortei e coloquei em slide para que ficasse um pouco mais fácil a nossa leitura. Gostaria de esclarecer desde já que todas as falas que estão sendo citadas no slide não me pertencem, e sim são dos autores desses artigos que nós iremos ler para nos nortear melhor dentro dessa jornada. O que eu fiz foi recortar para organizar a nossa trajetória, tá bom? Então, o primeiro artigo que eu vou apresentar aqui, ele pertence a Ruth Abela, tá bom? Que se chama La Musicoterapia Neurológica, e aí eu peguei algumas partes desse artigo para a gente trabalhar. O outro artigo que eu vou falar também, que não é artigo, mas sim uma dissertação de mestrado da Paula Sofia Rosado, por título
na senda da neuroplasticidade, musicoterapia aplicada à reabilitação neurológica, que ela fez lá na Universidade Lusíada de Lisboa. Eu tenho aqui também um artigo que Michael Taut fez a partir do seu livro Ritmo, Música e o Cérebro, por título Musicoterapia Neurológica, Técnicas e Definições, tá bom? E também eu vou utilizar o artigo Neuromusicoterapia no Brasil, aspecto terapêutico na reabilitação neurológica, tá? De Shirlene Viana Moreira, Tereza Raquel de Alcântara e outros colaboradores, tá bom? A musicoterapia neurológica é a aplicação terapêutica da música em disfunções motoras, sensoriais e cognitivas secundárias a doenças neurológicas. É um método padronizado pelo professor Michael Taut e reconhecido pela Federação Mundial de Neuroreabilitação. Todas essas técnicas são baseadas em evidências. Taut definiu a musicoterapia neurológica como aplicação terapêutica da música para estimular mudanças nas áreas cognitiva, motora e de linguagem após doenças neurológicas. Então, Michael Taut percebeu que, utilizando a música e o efeito dela no cérebro, poderia sim trabalhar a neuroreabilitação, tá, em pessoas que têm déficit na parte da cognição, na parte física motora e também na parte da fala e da linguagem. Cada um desses pontos aqui nós iremos tratar especificamente a cada aula. Nós vamos falar sobre a musicoterapia neurológica na cognição, tá? Déficit cognitivo. Nós iremos falar a musicoterapia neurológica na parte da reabilitação motora. Nós iremos falar depois sobre a musicoterapia neurológica, sobre a reabilitação de fala e linguagem, tá bom? Ele diz o seguinte: ao mudar a noção de música na terapia de funcionar como um portador de valores socioculturais no processo terapêutico para um estímulo que influencia o neurofisiológico, base de cognição e funções sensórios motoros, surgiu um paradigma histórico, impulsionado por dados científicos e percepção de música e função cerebral. Agora podemos postular que a música pode acessar os processos de controle no cérebro relacionados ao controle do movimento, atenção, produção de fala, aprendizado e memória, o que pode ajudar a treinar e recuperar funções no cérebro ferido. Então, o que ele está falando quando a musicoterapia criou um novo caminho, envolvendo aí a plasticidade neural, facilitando aí para que aquele movimento perdido pós-sequela, que ele possa ser restabelecido e esse paciente possa ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Segundo a Sociedade Brasileira de Musicoterapia Neurológica, ela diz o seguinte: a musicoterapia neurológica é uma especialidade da musicoterapia que vem crescendo em todo o mundo, com formação específica nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Argentina, entre outros países. Tem como objetivo a reabilitação do paciente com sequelas neurológicas através de técnica específica de musicoterapia. E como é o trabalho da musicoterapia neurológica? Bom, as aplicações clínicas da musicoterapia neurológica podem ser subdivididas em 3 domínios de reabilitação, como dito antes: reabilitação sensório-motor, reabilitação do discurso e da linguagem e reabilitação cognitiva. A reabilitação sensório-motor é formação da marcha, o andar do paciente, movimentos funcionais sequenciais, utilizando técnicas específicas, como vestir roupa, escovar o dente, tá? No caso, poder pegar na colher, se alimentar, então essa parte mais motora. Reabilitação cognitiva, várias técnicas para estimular e melhorar a atenção, a memória, função executiva. Então, perda de curta memória, longa memória, ou então ter uma atenção facilmente desviada, então parte cognitiva, tá bom?
Reabilitação de fala e linguagem, técnicas para afasia, controle de respiração e fala atrasada. Então, são as técnicas específicas para trabalhar essas particularidades. Ok? Então, como o terapeuta trabalha na musicoterapia neurológica? Ele faz a avaliação, a reavaliação e monitorização de cada paciente. Então, ele pega o paciente, sabe qual é o atraso dele, ele aplica um teste, faz a estimulação, depois ele reaplica o teste. Se é o momento de alta desse paciente, ele vai simplesmente só monitorar para ver se vai ter algum prejuízo ou não, tá? Então, depois, segundo tópico, depois da avaliação, o terapeuta ele faz um planejamento terapêutico adequado para cada paciente. Então, quais são as técnicas que eu vou utilizar, como eu vou utilizar essas técnicas e em que ambiente eu vou utilizar. Então, ele começa a fazer os planejamentos até superar cada etapa. A comunicação com outros profissionais da equipe, como fisioterapeuta, ver algumas técnicas da fisioterapia e musicoterapia em conjunto, um trabalho transdisciplinar, os dois profissionais juntos, ou então no caso da fono, né, se for para trabalhar a reabilitação de fala, ou então o próprio terapeuta ocupacional, enfim, então precisa dessa base aí com a equipe multidisciplinar. E também pode ser trabalhado tanto no indivíduo, né, com a pessoa individualmente, ou em grupos, tá bom? Quem pode se beneficiar? Acidente vascular cerebral, lesão cerebral traumática, doença de Parkinson, doença de Alzheimer ou outras demências, paralisia cerebral, a esclerose múltipla ou outras doenças neurológicas, disfunções de movimento ou marcha, cognitiva, atenção, memória, função executiva, negligência, disfunção da fala, afasia, apraxia e aspecto social. Tá? As próximas aulas iremos abranger algumas das 20 técnicas do ponto de vista clínico, incluindo suas definições, vídeo com as suas aplicações clínicas disponibilizadas na internet e por musicoterapeuta certificado em musicoterapia neurológica. Então, a partir da próxima aula, nós iremos ver cada ponto desse específico. Parte da cognição, as técnicas específicas utilizadas, tá? Para memória, atenção, tá? Parte motora também e a parte da linguagem, ok? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.